Olá, espero que estejam bem, espero que estejam a ler muito e estejam a fazer coisas que estejam a gostar. Hoje o vídeo será sobre podcast e este vídeo vai ser no YouTube. Eu vou avisar, obviamente, nos meus Instagrams. E este vídeo será sobre os meus podcasts preferidos. Pronto, disse certo. Mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de subscrever ao canal, deixar um gosto, se gostarem, obviamente, e deixarem um comentário construtivo e recomendações de podcast que vocês gostam e pessoas que vocês gostam de ouvir. E não se esqueça de passar também pelo meu Instagram literário. O Instagram é Nadia S. Nóbrega Writer e obviamente no IGTV depois eu faço vídeos também para aí. E também, se me quiserem seguir no meu Insta pessoal, Nadia Sofia Nóbrega, deixam à vontade. E é isso, vamos passar ao vídeo. Eu, neste vídeo, como eu já acabei de dizer, eu vou falar sobre podcasts que eu gosto mais de, não é ouvir, obviamente, que é mais aquela plataforma de ouvir sobre determinada área, um assunto, etc. E os podcasts que eu adoro ouvir mesmo ou são relacionados um pouquinho à literatura, mas mesmo assim eu também sou da opinião de muita gente que prefiro ver vídeos a mostrar os livros e etc. do que ouvir, embora também é muito giro ouvir, mas essencialmente adoro ouvir podcasts aleatórios que tenham a ver com criminologia, que eu adoro essa área também, ou com história, ou então relacionados à vida no geral, tipo a comentar assuntos e etc. E começando com um podcast que tem mais a ver com essa área criminal, eu vou aqui falar do podcast que é o Arquivo Criminal. E este podcast é da Joana Pratas. Ela também é uma youtuber portuguesa que fala muito de crimes resolvidos e não resolvidos, e ela, além de abordar o assunto em si, ela também está a sua teoria e ela comenta sobre o caso, e gosto imenso da forma que ela aborda estes temas, que são temas sensíveis. E este podcast é também na onda dos vídeos, só que obviamente ouvir só. E ela tinha este podcast juntamente com uma amiga cujo nome não é conhecido, pois o nome dela é a Emma, não é mesmo o nome verdadeiro da rapariga, mas ela tinha esse podcast com ela, só que acho que houve um contratempo qualquer, pois a Emma já não consegue que a Emma, entre aspas, tipo, não é o nome Emma, é o outro nome, mas pronto, vocês percebem. A Emma já não consegue fazer o podcast com a Joana, e então a Joana acho que vai fazer o podcast sozinha. Mas não sei bem se vai resultar ou não, só que é um podcast que tem a ver com essa área. E eu recomendo depois, se vocês gostam desses temas e querem descobrir mais sobre, pronto, crimes e criminologia, pois criminologia não é só crimes e etc. E ter por cima crimes que às vezes pode ter tanto a ver com serial killers como não e etc. Recomendo esse podcast, tal como, e eu vou deixar aqui na descrição os links dela, tal como o canal de YouTube, e também este podcast que é o Modus Operandi. E este podcast é de 3 raparigas fantásticas que eu adoro, que é a Carol Moreira, a Bel Rodrigues e a Mabê. A Bel Rodrigues também já não faz parte do podcast e infelizmente eu gostava muito, mas pronto.
ela é criadora de conteúdo, ela é mais na vibe da literatura e ela, por projetos, teve que sair do podcast, mas ainda estão lá a Carol Moreira e a Mabel. Esse podcast é também na onda do podcast da Joana Pratas, é também de criminologia, só que lá está, elas não aportam só os crimes em si, elas falam mesmo das leis, da política e etc. Ou seja, elas tratam a criminologia como se fosse um curso universitário, percebem? E ao contrário da Joana Pratas, embora lá está, gosto muito da forma como ela aborda os temas, e a Carol Moreira e a Mabé, que agora ultimamente são elas as duas, elas tratam os temas de forma muito sensível a não tratar de forma diferenciada vítimas, agressor, Estado, política, ou seja, tipo tribunal e etc. Tipo, trata de forma como se fosse igual, embora obviamente não é. E imaginem, se uma vítima realmente teve culpa, embora isto é um bocadinho suscetível de dizer, tipo, pode não ser na realidade a 100% tal que teve culpa ou que não teve culpa, mas imaginem, há casos e há que ver todas as vertentes da história. E lá está, eu não estou a dizer que a Joana Pratas não faz isso, porque faz, mas elas fazem de uma maneira, não que seja melhor, mas diferente, percebem? E por isso é que eu recomendo tanto um como o outro. E lá está, elas são tipo aos pontos. Tu dizes, não é só tipo a vítima, agressor, entendem? O Estado tem culpa, o tribunal tem culpa, o juiz tem culpa, estão a entender? E normalmente, quando nós, e eu falo também por mim, mas falo portugueses no geral, quando nós ouvimos falar de um crime qualquer, ou de uma violação, ou de um homicídio, ou etc., pronto, que crimes têm várias vertentes, pronto, nós vamos muito para a culpa da vítima e o agressor, ou mesmo a vítima, o que é que aconteceu mesmo, ou etc, estão a entender? Tipo, ir ao fundo da questão, pronto. Não, tipo, começar a julgar sem saber mesmo as coisas, e isso é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha vida. E outro podcast, aliás, acho que criminais mesmo são estes. Embora recomendo que vocês vejam também o canal de YouTube da Bela Rodrigues, pois além de literatura, ela também fala de criminologia, pois é um curso que ela também está a fazer, se não me engano. E mesmo as outras duas também falam sobre isso. Outro podcast que eu adoro é o Hodor Cavalo, e estou-me a rir porque eu adoro o Hodor. Para quem não sabe, Game of Thrones é a minha série preferida, e esse podcast antes, estes podcasts andam muito pronto, era a Carol Moreira com Mikan, a Miriam Castro, e elas também fizeram muitos vídeos de Game of Thrones a explicar os episódios, a explicar as personagens, a história, criar teorias e etc. E basicamente este podcast, o Hodor Cavalo, embora eu ainda estou a meio, pronto, porque eu ainda estou tipo a ler aos poucos a saga Fukihio, tipo os livros de Game of Thrones, pronto, de George Martin. Eu ainda estou a ler aos poucos, porque são livros também extensos, mas como eu adoro a série, adoro os livros, e eu já estou mesmo a dizer que adoro, porque estou ainda no primeiro, mas estou a adorar. Mas pronto, eu sei de coisas dos livros e etc. E elas, nesse podcast, elas o que fazem é releem as crónicas de Gelo e Fogo, lá está. Também é uma saga, pronto, enfim, pronto.
elas relêem, mas elas não leem tipo o capítulo, estão a entender? Elas o que fazem elas podem ler algumas partes do capítulo e o que elas depois fazem é comentam sobre esse capítulo, sobre as personagens, sobre os acontecimentos, é mais ou menos tipo um vídeo, mas obviamente escutado, só que a questão é que é um bocadinho diferente porque elas é mesmo a ver com os livros, e não é sério, entendem? E agora, acho que a Carol Moreira saiu também do podcast, sabe-se lá porquê, porque eu ainda não cheguei a essa parte, se vocês souberem não tem spoilers, porque pronto. Mas é isto. E este é um podcast que eu adoro por causa mesmo de Game of Thrones. E pronto, se vocês gostam realmente. Há um podcast, por exemplo, de Harry Potter, só que eu não estou a ouvir bem qual é. Mas eu gostaria de começar a ouvir, que é mesmo também nessa vibe de reler, ou melhor, ler a história do início ao fim de J.K. Rowling. Mas se vocês souberem, digo aqui em baixo, porque eu gostaria e tenho interesse realmente em ouvir e ao mesmo tempo ler a história. Eu sei muito bem que o Wizarding World, que é a plataforma da J.K. de Harry Potter, está a fazer tipo isso com os autores, sim, dos filmes, leem os capítulos, e eu já vi um episódio ou outro. Eu vi o primeiro episódio que foi o... esqueci-me do nome dele, mas o protagonista, que é o Harry, a ler mesmo o primeiro capítulo, o menino que sobreviveu, e é tipo fantástico. Eu também vi o episódio em que eu esqueci-me do nome deles, mas pronto, aquele protagonista dos Animais Fantásticos, credo, já esqueci-me do nome dele, mas pronto, vou deixar aqui embaixo. Ele tem um piadão desgraçado, eu adoro aquele ator, e pronto. Outro podcast que eu adoro é o Qualquer Dia é Muito Tempo, da Bárbara Cardoso, ela é portuguesa, e esse podcast é mais na vertente de falar da vida no geral. Ela fala um bocadinho da sua vida, como é óbvio, mas ela também fala da vida no geral, óbvio, das outras pessoas, dos seus amigos, das suas situações vividas e não vividas, pronto, algumas coisas que ela tem na cabeça, que todos nós imaginamos, como é óbvio. Da política, ela fala às vezes do Covid, ela agora neste momento está grávida, e então ela fala também da sua situação do parto e etc. E o que eu adoro é que normalmente eu não gosto de ouvir podcasts assim, mas o que eu adoro é que ela tem uma forma de ver as coisas em que nós julgamos. Não sei se vocês também entendem, tipo, cada um tem a sua opinião e o importante é respeitar a pessoa. E o que ela faz? Ela fala de uma forma que impõe mesmo de isto é a minha opinião e se vocês não gostam, é sempre válido as vossas críticas e as vossas reflexões, só que isto é o meu podcast e então eu estou aqui a falar porque quero e porque tenho o direito a isso, percebem? E lá está, ela fala de uma forma em que nos faz realmente refletir sobre alguma coisa e sei lá, ela é muito calma a falar e etc. E então eu gosto, pronto. Outro podcast que eu adoro e que eu ouço muito é o Conversas Sem Segredos, da Inês Rochinha. Ela, embora nós somos diferentes, como é óbvio, mas eu identifico-me com muitas coisas dela, pois ela tem aquela vibe espiritual, das energias e etc. E eu também tenho, acredito muito nisso e tento muito. Há dias que não, há fases que não, mas isso é óbvio, mas tento muito praticar isso na vida. E esse podcast, ela praticamente, porque ela tinha no YouTube dela, no canal, ela tinha um quadro, acho que é assim que se diz, em que era realmente as terças secretas, ou qualquer coisa assim, em que as pessoas tipo, enfiavam coisas a ela, tipo dúvidas e etc, momentos, tipo, coisas assim, percebe? E ela dava tipo as suas opiniões e tipo sem tabus e etc. E nesse podcast, e acho que foi curtinho, mas mesmo assim eu às vezes ouço
E mesmo assim, recomendo ir ao canal do YouTube dela, porque ela fala de uma forma, a Inês Rochinha é uma pessoa que realmente as pessoas iam estar bem, não sei se vocês estão entendendo. Ela não julga, ela também faz o que quer da vida, como que diz, ela é quem é, e ela tenta mesmo passar a mensagem de nós somos quem somos e as pessoas têm que respeitar e etc. E ela fala da vida e do universo e etc. de uma forma linda, tipo simples para mim, e eu gosto bastante. E nesse podcast, Conversas Sem Segredos, é tipo, ela trata temas, tipo, por exemplo, a sexualidade sem tabus, e na realidade, qual é o mal de falar de sexualidade? Tipo, é uma coisa normalíssima da vida, e então, embora século XXI, mas nós ainda vivemos com muitas pessoas que, tipo, acham que as mulheres só servem para uma coisa, e não é. E então há que tentar mudar essas mentalidades. E a Inês Rochinha tenta fazer com as suas coisas, com os seus vídeos, isso. E eu acho que ela cada vez mais, principalmente, óbvio, na onda das minhas idades, das minhas faixas etárias, ela está a fazer isso porque ainda há muito jovem que realmente tem aquela ideia errada da vida e das coisas e etc. Por isso, parabéns para ela. E vejam, por favor, o canal do YouTube dela. Outro podcast que eu adoro é o Magia é Respirar, da Sofia. Eu vou ver o nome dela porque acho que é Sofia Mano. E esse podcast, tal como o podcast Terra Maia, acho que é Terra Maia ou é outro nome, porque acho que ela mudou, que é da Filipa Malo. E elas por acaso já foram convidadas uma da outra do podcast. E estes dois podcasts são muito parecidos, mas gosto tanto de ouvir um com o outro. Tem um bocado a ver com a espiritualidade, mas não só. Elas falam muito do amor próprio, do yoga, do saber respeitar os nossos espaços e os nossos tempos, respeitar a nós próprios. Falam muito sobre a ansiedade e não só, e outros temas da mente, pronto. Yeah. E elas tratam desses temas mais ligados à natureza e também falam de literatura. E são dois podcasts que realmente, embora muito parecidos, são, pronto, mas pronto, não só da forma como fazem o podcast, mas também da forma, porque elas têm vidas parecidas, de certa forma, e tratam temas iguais, de certa forma, embora diferentes, mas cada uma tem a sua forma de fazer passar a mensagem. Pronto, é aí que está a diferença, e tanto gosto de uma como gosto de outra. A Filipa Malo tem 2 livros também relacionados a esses temas, não sei se a Sofia tem, mas gosto bastante e recomendo também. Outro podcast, e acho que para finalizar, porque também não... Mas só mais 5 minutos da Catarina qualquer coisa, Catarina Miranda. E eu descobri esse podcast em quarentena. E ela faz tipo esse podcast em género de vídeo para o canal de YouTube, embora ela tenha no Spotify, etc. Mas não é só ouvir, nós conseguimos ver eles lá a falar um com o outro. Ou seja, a Catarina eu não sei dizer como é que se diz, qualquer coisa da rádio. Tipo, ela faz rádio, só que ela também, nesse podcast, ela entrevista figuras que podemos conhecer mais ou outros. Se eu não me engano, o último
que ao gravar este vídeo que saiu foi com o Paulo Pires, o ator, e ele é fantástico agora. E praticamente ela de forma descontraída e em género mesmo, para estar tipo a ouvir, não é preciso estar só a ver o vídeo. Podemos estar num carro, no autocarro, a andar, etc. e a ouvir aquilo. É uma conversa descontraída entre duas pessoas, tipo em género de entrevista, em que falam sobre a pessoa, mas não só, o que é engraçado é que ela não é só tipo aquela coisa de saber a vida dos outros, é aquela coisa de tratar temas também importantes para a sociedade. E então eu gosto imenso dessa forma descontraída que ela deixa os entrevistados à vontade, mas ela própria também deixa-nos à vontade. Não sei se vocês estão a entender. É uma forma também simplificada que ela tem de fazer esse podcast e realmente recomendo ouvirem e acho que vocês vão entender o que estou a falar da forma dela falar e etc. E que vocês, lá está, obviamente vocês podem ouvir um podcast de uma pessoa entrevistada que não gostam assim tanto, mas até nisso pode haver alguma coisa que vocês se identificam e sem julgamentos, sem etc, sem nada dessas coisas e pronto, recomendo mesmo. E isto foi o vídeo dos meus podcasts preferidos e que têm a ver com a minha vida, com a minha forma de ser, com a minha personalidade, etc. Mas que realmente, se vocês gostarem destes temas assim e têm aqui temas variados, vocês que ouçam, porque acho que vão se surpreender. Se vocês ouvirem outro podcast diferente e que realmente acham que eu vou gostar, digam aqui em baixo. E é isso, não se esqueça de passar pelas minhas redes sociais, por os meus Instagrams e não se esqueça de subscrever, seguir, deixar um gosto, comentar e é isso. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!